O Senhor Jesus, depois de escolher os 12, de ter passado uma noite em oração, desce da montanha e vem à planície, onde é encontrado por uma multidão de pobres, doentes, enfermos, uma multidão também de discípulos que o seguem. E diante dessa realidade de pessoas que sofrem a pobreza, a dor, a enfermidade, o abandono, o Senhor então abre seus lábios. E eu peço ao Espírito Santo também que os seus lábios sejam ardentes ao proclamar a bem-aventurança. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nossos lábios ardam pelo Espírito Santo. Porque em cada bem-aventurança há uma promessa do Senhor, um intervento do Senhor, uma parousia, uma força do Espírito Santo, um derramamento do Espírito Santo, uma promessa do Espírito Santo. O Senhor se volta aos pobres, aos famintos, aos que choram, aos perseguidos. Eu volto a pedir que o Espírito Santo fira o nosso coração. E que não sejamos escandalizados pela radicalidade do Evangelho. Quando eu olhar para o meu coração e você olhar para o seu, e muitas vezes percebermos que ainda nós não somos destinatários dessa boa nova, que ainda estamos distantes da vida de Jesus, do Evangelho de Jesus, das bem-aventuranças do Senhor. Porque as bem-aventuranças, elas não são uma regra moral, ética, religiosa, mas a bem-aventurança, as bem-aventuranças são uma revelação do Senhor, do Kyrios, do nosso Deus. Ou você acolhe, ou você entra dentro delas, ou você rejeita pelo teu não querer, ou acima de tudo, pela tua própria vida. Você é excluído das bem-aventuranças pela tua decisão, pela tua própria vida. Entre tantas meditações que podemos fazer, fiquemos hoje com a dos pobres, porque deles é o reino dos céus. É a vida de Jesus. As bem-aventuranças é a vida de Jesus. E bem-aventurados são os pobres, os que seguem o Senhor no abandono, os que são pobres por causa de Jesus, que abandonaram tudo, a família, os bens,
e seguem o Senhor na pobreza. E que hoje as bem-aventuranças tenham a alegria de entrarem no mistério da igreja, ainda mais em nossas comunidades, em nossas casas, onde estão os pequenos, onde estão os pobres. Onde os acolhemos, porque os pobres são os sacramentos do Senhor Jesus. O pobre, aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que não tem onde morar, não por mérito seu, mas pelo mistério que ele vive, pela situação que ele vive, é a presença do Senhor, é os sacramentos do Senhor Jesus. E me recordo da carta de Paulo, que escreveu: o Senhor Jesus, de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Portanto, escuta o Senhor. Estar com os pobres é estar com o Senhor. Por isso aquela pergunta tão forte em nosso coração, porque os que morrem de fome, os que morrem de sede, os que morrem no sofrimento são beatos. Porque vivem a esperança no Senhor, porque esperam a intervenção do Senhor, o mistério do Senhor. Porque Deus vai agir em favor deles, o Senhor vai agir em favor deles e não dos poderosos. O Senhor vai agir, como cantou a Virgem no seu Magníficat: Deus levantará o pobre e derrubará do trono os poderosos. E hoje a bem-aventurança do Senhor clama ao nosso coração. O Espírito Santo fala: cuidado com o pecado de omissão. Porque quem se omite peca tanto quanto aquele que provoca a morte. Porque se omitir, quem vê o pobre que passa fome, que passa sede e não sacia, dá a ele a morte. Então, se você se omite, se você até atravessa a rua, se você não abre a tua casa para o peregrino, para aquele que sofre, você está causando a morte. E a omissão é um pecado seríssimo. Fique atento. Se você não dá o alimento ao pobre, você dá a ele a morte. Por isso o Senhor disse: ai de vós. Que não é, claro que não, uma maldição, um desejo mau. Claro que não, o Senhor é Deus. Mas esse ai de vós significa muda o teu comportamento. É um lamento, é um desejo do Senhor profundo. Ai de vós, muda o comportamento, muda de vida, muda as decisões da sua vida.
E nesses dias que temos vivido a dor de Brumadinho, o que aconteceu no Rio de Janeiro com aqueles jovens do Flamengo, os sentimentos do coração do Senhor, a fome, a lágrima, de famílias que perderam vidas que tanto amavam e amam, ao lado da ganância, do poder ao dinheiro, da ganância, da busca do lucro, do capital, um capitalismo que mata, que destrói. O Senhor disse: ai de vós. Causou nojo escutar o presidente da Vale dizendo que a Vale era um tesouro, era uma joia. Hipócrita, ai de vós. Diante do Senhor, hoje a Vale é como o Vale da Jena, é o Vale da Morte. E se não se arrependerem, todos não são os que morreram lá pela injustiça, pela desgraça do que aconteceu, que vão para o inferno, não. Porque o Senhor sabe da dor e da lágrima, mas ai de vós, que provocaram, que sabiam, que provocaram a morte de inocente. Porque diante do Senhor hoje, principalmente hoje, a Vale é um vale de Jena, é um vale da morte. E como não falar também dos responsáveis pelo Flamengo? Força Flamengo, que força Flamengo nada, pode ser qualquer clube, mas o clube não precisa de força, precisa de vergonha, de matar jovens, diante da insensatez. Força sim para as famílias, força do Espírito Santo, não para um clube que não tem alma, ou vários clubes que não têm alma, e que matam os seus pequenos, porque viraram ícones de dinheiro, ícones de empresários, mas força sim do Espírito Santo aos que sofrem a morte, não a instituição que só quer dinheiro, lucro, mas as famílias, ao coração de pai, de mãe, que perderam seus filhos. Que o Senhor enxugue suas lágrimas, porque o Senhor vai intervir. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados pobres, porque de vós é o reino dos céus. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê o Evangelho de Jesus, como ele é, na sua radicalidade, na sua verdade, e que ele possa nos envergonhar diante de tanta omissão que acabamos vivendo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus, depois de